O Física Vestibular oferece gratuitamente para você a resolução comentada das questões de Física da Unesp, ano 2016, parte 1. No final, se você achou que foi útil, inscreva-se, o fisicavestibular.com.br agradece. A Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, é uma universidade pública brasileira com atuação no ensino, na pesquisa e na extensão de serviços à comunidade. A instituição é uma das 3 universidades mantidas pelo governo do estado de São Paulo, ao lado da Universidade de São Paulo, USP, e da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. A Unesp distingue-se das outras universidades estaduais por sua estrutura multicamp, que abraça 24 municípios do estado, 21 campi no interior, um campus na cidade de São Paulo, um campus em São Vicente e um campo em Registro. Esses 2 últimos campi tendo sido os primeiros de uma universidade pública no litoral paulista. A Unesp foi a 2ª colocada entre as universidades públicas, 8º prêmio de melhores universidades, presenteado anualmente pela publicação Guia do Estudante da Editora Abril. A classificação acadêmica da Universidade Mundial, das Universidades Mundiais, a RWU, sigla em inglês, classificou a universidade entre as posições 301 e 400 no mundo e entre as 5 melhores instituições de ensino superior no Brasil. Primeira questão da Unesp, ano 2016. Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física, quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto de estrada. Ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro. O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão. Esse é o início da ultrapassagem, tá? Guarda bem. Frente do carro com a traseira do caminhão. E o desligou no instante em que a ultrapassagem terminou. Quando? Com a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão. Termina aqui a ultrapassagem. Traseira do carro alinhada com a frente do caminhão. E ele obteve essa ultrapassagem, que foi de 8,5 segundos. O tempo para a ultrapassagem. Em seguida, considerando a informação contida na figura, você precisa prestar muita atenção nos detalhes. Informação contida na figura. Olha aqui a figura, ó, foi fornecida. Veículo longo, comprimento, 30 metros. Nós vamos utilizar esses 30 metros, tá? E sabendo que o comprimento do carro era de 4 metros e que a velocidade do carro permaneceu constante, o movimento uniforme, igual a 30 metros por segundo, a velocidade do carro, ele calculou a velocidade média do caminhão durante a ultrapassagem e obteve corretamente o valor. Aqui estão as alternativas. Muito bem, para você entender, a melhor maneira é com um desenho. Então, o que eu coloquei para você a figura aqui, tá? Então, veja bem, ó, tempo 0 é o início da ultrapassagem. Frente do carro com a traseira do caminhão. 8,5 segundos depois terminou a ultrapassagem. Quando termina? Frente do caminhão com traseira do carro. Então, essa é a ultrapassagem, tá? O que nós vamos fazer? Fixar um ponto, muita atenção, fixar um ponto X na traseira do carro. Então, nós fixamos um ponto X na traseira do carro. E a ultrapassagem vai terminar quando? Aqui, ó. Quando esse ponto X se deslocou daqui até aqui, tá vendo? Então, esse é o tempo de ultrapassagem que demorou 8,5 segundos. Então, ponto X durante a ultrapassagem, ele percorreu essa distância, que é toda essa distância aqui, tá vendo? Ó, daqui até aqui, ó. Tudo isso daqui é a distância percorrida pelo ponto X durante a ultrapassagem. Claro que esse ponto X está fixo no carro, tá? Então, é claro que nós vamos utilizar a velocidade do carro. Então, o que a gente tem? Movimento uniforme, velocidade constante. Velocidade do carro, 30 metros por segundo. E o tempo de ultrapassagem, 8,5.
jogando na equação do movimento retido uniforme, S igual a S0 mais VT, S é igual a 0 mais 30 vezes 8,5, que vai dar 255 metros. O que nós achamos? Atenção, achamos quanto o ponto X percorreu durante a ultrapassagem. Ou achamos essa distância que vai daqui até aqui. Toda essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Essa distância vale 4, que é o comprimento do carro, mais 30, que é o comprimento do caminhão, e mais a distância percorrida por um ponto fixo, atenção, na frente do caminhão. Tá vendo? Ó, eu pus em vermelho. Esse ponto fixo Y na frente do caminhão, tá? Ele percorreu essa distância aqui, que nós chamamos de ΔS do caminhão. E pode ver que a ultrapassagem termina quando? Você tem aqui um ponto X e você tem aqui um ponto Y. Termina quando? Quando o ponto X se encontra com o ponto Y. Tá vendo? Muito bem. Então a gente sabe que a distância percorrida, tá, pelo caminhão, tá? Então eu vou ter 4 mais 30 mais ΔS, que é a distância percorrida pelo caminhão. Isso corresponde à distância percorrida pelo ponto X, que é 255. Então, 4 mais 30 mais 250 mais ΔS do caminhão é igual a 255. Portanto, a distância ΔS percorrida pelo caminhão vai ser 255 menos 34. De novo, como a velocidade é constante, velocidade média, distância por tempo. A distância percorrida pelo ponto fixo na frente do caminhão é 255 menos 34, dividido pelo tempo de ultrapassagem, que é o mesmo, que vai dar 221 sobre 8,5, que vai dar 26 metros por segundo, e a alternativa correta é a D de... Segunda questão. Um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse sistema é formado por 4 engrenagens A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo do motor. A está presa ao eixo do motor, tá vendo? Essa é a engrenagem A, ela está presa ao eixo do motor. Então o eixo do motor está aqui, ó. B e C estão presas ao segundo eixo. B e C estão presas ao segundo eixo. Esse é o outro eixo, tá? Nele está preso B e C, estão acopladas. Isso significa que elas possuem a mesma velocidade angular, varrem o mesmo ângulo no mesmo tempo. Claro, também a mesma frequência. E D a um terceiro eixo. Então a engrenagem D está presa a um terceiro eixo, que é esse aqui, ó. No qual também estão presas 2 das 4 rodas do carrinho. Então nesse eixo estão presas 2 das 4 rodas do carrinho. Nessas condições, quando o motor girar com frequência FM, então esse eixo aqui A, tá, que está ligado ao motor, ele está girando com frequência FM, tá? Então essa engrenagem gira com frequência FM. As duas rodas do carrinho girarão com frequência FR. Então quando essa daqui gira com frequência FM, essas duas aqui, o eixo D, tá, vai estar girando, o eixo D, a engrenagem D, está girando com frequência FR. Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes, tá vendo? Essa é a A e essa é a C. Então elas possuem a mesma quantidade de dentes, isso significa que elas têm que ter o mesmo raio. E que as engrenagens B e D possuem 24 dentes, então a B e a D também possuem 24 dentes. Como o raio é proporcional ao número de dentes, nós vamos dizer que o raio dela é 24, tá? E não há escorregamento entre elas, e ele forneceu ainda que a frequência do motor, essa daqui é o FM, que é da engrenagem A, é 13,5 Hz, então é correto afirmar que FR, a frequência da D em Hz, é igual a, e aqui estão as alternativas. Uma breve teoria para você, tá? Pode-se interligar 2 ou mais polias através de uma correia ou acoplar 2 ou mais engrenagens, conforme a figura 2 ou a figura 1. Aqui você tem polia, aqui você tem engrenagem. Na realidade é a mesma coisa.
todos os pontos da correia admitidos inextensíveis têm a mesma velocidade escalar v que todos os pontos da periferia de cada polia, desde que não ocorra deslizamento. O mesmo ocorre com todos os dentes da polia engrenada, que possuem a mesma velocidade v. Então, veja bem, olha, muita atenção aqui. Tá vendo? Aqui está a correia girando. Cada ponto da correia tem velocidade v. Então, essa correia tem velocidade v e ela está encostada em cada uma das polias. Então, cada ponto da extremidade de cada uma das polias também possui a mesma velocidade v. Então, aqui, a polia 1 tem velocidade v1 e a 2 a velocidade v. v1 é um ponto da extremidade da polia 1, v2 é um ponto da extremidade da polia 2. Esses pontos têm a mesma velocidade que a da correia. E a mesma coisa acontece com as engrenagens. Qualquer ponto da periferia dessa tem a mesma velocidade que qualquer ponto da periferia dessa. Então, V1 e V2 têm a mesma velocidade que a gente vai chamar de V. Então, V1 igual a V2. Então, a gente sabe que V é W vezes R. Então, W1 é R1 é W2 é R2. W é a velocidade angular. R1 é o raio da 1. W2 é a velocidade angular da 2. R2 é o raio da 2. Mas a gente sabe que W é 2π sobre T. Então, W1 é 2π sobre T1. T é o período da 1 vezes R1. E W2 é 2π sobre T2. T2 é o período da 2 vezes R2. Mas a gente sabe que o período inverso da frequência T é 1 sobre F. Então, vai ficar, você põe 1 sobre F em cada T, vai ficar 2πf1R1 é igual a 2πf2R2. 2π com 2π cancela, você vai ter essa relação que vale para 2 ou 3 ou 4 engrenagens, tá? F1R1, frequência de uma polia, vezes o raio dela, se elas estão acopladas, tá? Vai ser, ou ligadas por corrente, vai ser F2, que é a frequência da 2, raio da 2. Então, a frequência dessa, vezes o raio dessa, é igual a frequência dessa, vezes o raio dessa. Ou ainda, a frequência dessa, vezes o raio dessa, é a frequência dessa, vezes o raio dessa. Então, F1R1, F2, R2. Agora, nós podemos resolver o nosso exercício com muita atenção. Como as engrenagens B e C estão presas ao mesmo eixo, tá vendo? Ó, B e C, mesmo eixo. Elas giram juntos e elas possuem a mesma velocidade angular, tá? Tá vendo? Aqui tem o eixo, tá acoplado esse eixo da C no eixo da B. Então, tá girando tudo junto. Então, a velocidade angular da B é igual à velocidade angular da C. As engrenagens A e C possuem 8 dentes. Então, elas, como o número de dentes é proporcional ao raio, então elas possuem o mesmo raio. Então, o raio da A é igual ao raio da C, que é 8. Da mesma maneira, B e D tem 24 dentes, então o raio da B é igual ao raio da D, que é 24. Muito bem. Então, a gente sabe que a B e a C possuem a mesma velocidade angular, porque elas estão acopladas ao mesmo eixo, vai ao mesmo ângulo no mesmo tempo. Então, WB é igual a WC. Mas a gente sabe que W é V sobre R. Então, VB sobre RB vai ser VC sobre RC. Isolando VC, você vai ter que VC vai ser VB, RC sobre RB. Essa equação eu chamei de 1. Através da figura, a gente pode observar que as velocidades escalares das engrenagens A e B são iguais. A e B, tá vendo? Ó, estão em contato. Todos os pontos da periferia que estão em contato possuem a mesma velocidade escalar, a mesma velocidade angular, a mesma velocidade tangencial. Então, VA é igual a VB. Da mesma maneira, você vai ter com o VC e o VD, tá vendo? Ó, extremidade de C, que essa daqui é a vermelhinha, tá vendo? Está em contato com a D, então a velocidade escalar da C é igual à velocidade escalar da D. Então a gente vai substituir VA igual a VB e VC igual a VD nessa expressão 1 aqui, tá? Então no lugar do VC eu botei VD e no lugar do VB eu coloquei VA. Então vai ficar VD é VA-RC sobre RB. Mas acontece que V é 2πRD. Então o VD vai ser 2πFD-RD. E o VA vai ser 2πFA-RA. Sobrou o RC e o RB. 2π com 2π cancela. Você vai ter que FD-RD
vai ser FA, RA, RC sobre RB. Mas o enunciado diz que a frequência da polia A, essa daqui, é a mesma que a do motor e ele forneceu 13,5 Hz. Então você vai ter FD, que é a frequência da D, que é o FR que ele está pedindo, vezes o número de raio dela, vezes o raio dela, tá? Que é 24, vai ser 13,5, que é a frequência da A, vezes o raio da A. 8 e vezes o raio da C, que é 8 dividido pelo raio da B, que é 24. Esse 24 vem multiplicando, você vai ter que a frequência da D, que é a frequência pedido, que é a frequência FR das rodas, vai ser 13,5 vezes 64, dividido por 24 vezes 24, que vai dar 1,5 Hz, que nós achamos a frequência da engrenagem D, da polia D, tá? Que é a mesma que está acoplado às rodas traseiras, que estão girando com uma frequência de 1,5 Hz, dá 1,5 voltas por segundo, e a alternativa correta. Terceira questão. Algumas embalagens trazem impressas em sua superfície externa informações sobre a quantidade máxima de caixas iguais a elas que podem ser empilhadas sem que haja risco de danificar a embalagem ou os produtos contidos na primeira caixa da pilha de baixo para cima, aquela que fica embaixo. Considere a situação em que 3 caixas iguais estejam empilhadas dentro de um elevador, que em cada uma delas esteja impressa uma imagem que indica que no máximo 6 caixas iguais a elas podem ser empilhadas em cima de cada uma, claro. Suponha que esse elevador esteja parado no andar térreo do edifício, e que passe a descrever um movimento uniformemente acelerado para cima. Com G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que, cuidado agora, a maior aceleração vertical que esse elevador pode experimentar, de modo que a caixa em contato com o piso de baixo receba dele no máximo a mesma força que receberia se o elevador estivesse parado e na pilha houvesse 6 caixas, é igual a. Então o que ele quer? Ele quer que se você tiver o elevador parado com 6 caixas na pilha, tá? Que quando o elevador entrar em movimento, essa força que o piso troca com a caixa de baixo das 6 caixas, tá? Tem que ser a mesma com 3 caixas, com o elevador subindo com a aceleração A. Então, assim, o que a gente faz? Primeiro, elevador parado. A gente sabe que o elevador parado, então é claro que se ele está parado, a força resultante é nula, e ele está parado com 6 caixas, tá? E está em equilíbrio estático, então a força resultante é nula. Então, para que a força resultante é nula, sobre a primeira caixa que vai interessar, tá? Você tem o peso das 6 caixas, tá? Dela e mais 5 para baixo e a normal para cima. Mas como esse elevador está parado, as caixas também estão paradas, estão em equilíbrio estático. Então, a resultante é nula. Então, o módulo, a intensidade da normal, que é a força que ele vai receber do piso, tá? Tem que ser igual ao peso. Acontece que é o peso de 6 caixas, então N é o peso de 6 caixas. Mas peso é mg, então N é 6 vezes o peso de cada caixa, mg. Então vai ser 6m vezes o g, que é 10, que vai dar 60m. O que nós achamos? A força normal recebida do piso do elevador quando ele está parado, agindo sobre as 6 caixas. Na realidade, agindo sobre a primeira, a de baixo das 6 caixas. Agora o que nós vamos fazer? Vamos botar o elevador em movimento, subindo com uma aceleração A. Vai ter uma nova força normal N', e agora o elevador tem 3 caixas, que ela deve ter a mesma intensidade pelo enunciado que aquela que quando o elevador está parado. Ou seja, o N' é igual a N, que vale 60m. Peso das 3 caixas. Cada uma delas tem massa M, então é 3mg, que vai dar 30m. 30m é o peso das 3 caixas. Agora, nesse caso, o elevador e as 3 caixas sobem acelerando com aceleração A. Então vai ter uma resultante para cima. Se tem uma resultante para cima, força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Mas se ele sobe, então N' menos P, N' é maior que P. N' menos P é 3ma.
Por quê? Porque esse mão aqui que eu chamei é a massa de cada caixa, tá? A massa das três, então é 3Na. Então, mas o N' é o próprio N, então vai ficar N menos P é 3Na. Mas o N é 60M, nós já achamos. E o peso é 30M. Então vai ficar 60M menos 30M é 3Ma. Então A vai ser 30 dividido por 3, a aceleração pedida é de 10 metros por segundo ao quadrado. O que nós achamos que se o elevador com 3 caixas subir com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, a força que a primeira caixa troca com o piso será a mesma que aquela que o elevador parado com 6 caixas, e a alternativa correta é a alternativa